Olá, eu me chamo Anabelle Medeiros Barbosa. Oi, me chamo Maria Luísa. Olá, meu nome é Jaiane. Nós somos estudantes do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Automação Industrial no Instituto Federal do Paraná, campus Campo Largo. Nós somos orientadas pela professora Angélica Colombo no projeto de pesquisa intitulado A Problemática da Pobreza Menstrual, Estudo de Protótipos Auxiliares à Linha de Produção de Absorventes, onde nós discutimos sobre a vulnerabilidade e a pobreza menstrual. Para entendermos um pouco melhor sobre o objetivo do projeto, precisamos saber o que é pobreza menstrual. E explicando de uma forma mais simples, a pobreza menstrual é um problema de saúde pública, onde envolve a falta de acesso de produtos íntimos básicos femininos. E também a falta de saneamento básico, a falta de apoio, de segurança e a falta de conhecimento do nosso próprio corpo. Ela atinge cerca de 26% das adolescentes entre 15 e 17 anos. Além disso, nós contamos com dados que ressaltam a pobreza menstrual, como, por exemplo, o que diz que 13,6 milhões de habitantes do Brasil vivem em situações de extrema pobreza e que 713 mil meninas não possuem acesso a banheiros em suas residências. Por isso, a pobreza menstrual afeta principalmente pessoas em vulnerabilidade social, relacionando ainda mais a desigualdade social e de gênero, demonstrando assim a importância de abordarmos esse tema. Considerando o problema e para melhor entendê-lo, estabelecemos como objetivos fazer uma leitura do relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos, e também aplicar um questionário sobre saúde menstrual entre as alunas do Instituto Federal aqui do nosso campus. Assim, poderíamos analisar as respectivas respostas e ver como o cenário se apresentava na nossa instituição. Outro objetivo, considerando também a nossa formação em automação industrial, foi idealizar a construção de um protótipo e o estudo de uma linha de produção indiana apresentada no documentário Absorvendo o Tabu, para que pudéssemos estudar a automação nesse processo. Inicialmente, objetivamos construir a segunda etapa do processo, que é denominada Unidade de Formação de Núcleo. E basicamente, para prototiparmos essa etapa, nós estabelecemos uma estrutura de uma prensa pneumática. Em específico, essa segunda etapa foi escolhida devido à nossa afinidade com a matéria de pneumática no nosso curso e também porque é uma das principais etapas dessa linha de produção para se chegar no produto final, que é o absorvente. A fim de concretizarmos os nossos objetivos, nós adotamos como metodologia a revisão bibliográfica do relatório e também uma revisão cinematográfica do documentário Absorvendo o Tabu da Netflix, o qual nós nos baseamos para estudar a linha de produção indiana. O questionário citado, ele foi desenvolvido via formulário Google e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa para aplicarmos aos estudantes do nosso campus no ano letivo de 2021. Enquanto líamos o relatório e recebíamos algumas respostas do questionário, nós percebemos uma necessidade muito grande no nosso município. Então, através de uma divulgação no Instagram e a colaboração da comunidade, nós fizemos uma campanha de arrecadação de itens de higiene, como, por exemplo, desodorantes, absorventes, shampoos, sabonetes, e esses itens foram entregues ao Centro de População de Rua aqui do município. Uma outra metodologia que adotamos foi o perfil no Instagram, chamado O Segundo Sexo, onde divulgamos materiais sobre saúde menstrual e fazemos enquetes. Assim, podemos analisar pelos nossos seguidores o nível de conhecimento deles e o nível de interesse pelo assunto. E considerando a metodologia que exercemos para a construção do protótipo em si, fisicamente, nós primeiro analisamos as etapas através de vídeos existentes da linha de produção no YouTube e também através do próprio documentário que já foi citado. Essa linha de produção apresentada no documentário pode ser considerada relativamente mais simples e de baixo custo se comparada às linhas de produções convencionais que possuem mais etapas. Afinal, a linha de produção do documentário possui apenas 4 etapas. E bom, pra gente entender melhor um pouquinho elas, a gente vai passar um vídeo rapidinho aqui. Essa é a celulose em formato de placa, então eles quebram a placa e redirecionam ela para a unidade de desfibramento, onde essas plaquinhas vão se transformar em uma espécie de espuma, entre aspas.
Essa aqui é a unidade de formação de núcleo, a qual, em uma primeira etapa do projeto, a gente prototipou. Então, a gente percebe a estrutura de uma prensa e nesses moldes feitos em alumínio de grau alimentício é colocada a espuma da celulose fluff e ela vai ser prensada. Conforme a gente vê, a moça, a senhora, ela está fazendo isso de uma forma manual. Então, o objetivo, da nossa prototipagem foi adicionar a automação industrial no processo. Já essa é a unidade de selagem, a próxima etapa que a gente tem por objetivo simular e prototipar. Então, ela vai selar aquela espuma achatada com o tecido não tecido. E por último, a unidade de esterilização, onde é usada uma câmara ultravioleta para esterilizar o produto final. Bom, vendo essa viabilidade e possível aplicação da automação na segunda etapa, nós começamos a simular essa automação e os programas que ela demanda nos simuladores do FluidSim e do Click 2, que é o simulador do CLP, um equipamento de comando que nós utilizamos. Para a construção da estrutura, nós utilizamos placas em MDF e para o suporte barras roscadas. Após fazermos as furações e os encaixes na estrutura, nós simulamos as bancadas pneumáticas e a estrutura funcionou conforme planejado, na sequência automatizada a mais 5 segundos a menos. Ou seja, a prensa ela avançaria, ficaria 5 segundos avançada e depois ela retornaria. Com isso, nós conseguimos simular o achatamento da celulose fluff, que é um dos principais componentes de um absorvente. Redireciona pra cá. Vai, 2, 3 e foi. Os resultados do protótipo englobam vantagens e desvantagens. Em relação às vantagens, nós percebemos uma fácil construção do protótipo enquanto protótipo, logicamente. Também uma fácil compreensão da linha de produção, devido a ela ser uma linha de produção relativamente mais simples. E também o fato de nós termos conseguido, com êxito, ampliar a etapa utilizando a automação. No entanto, partindo para as desvantagens, nós percebemos que a própria automação pode ser negativa quando considerados os custos desde o zero. Afinal, a nossa instituição já disponibilizava de muitos componentes que utilizamos para a alimentação do protótipo. No nosso caso, o protótipo como um todo custou cerca de R$ 125, mas ele poderia atingir até mais de R$ 3.000 caso ele fosse feito definitivamente com todos os componentes corretos para a sua produção. Outra desvantagem inclui que utilizamos de um cilindro que não tinha a força ideal necessária. Sendo assim, quando fizemos o teste, a celulose não foi devidamente achatada. Assim, fazendo-se necessário de um cilindro mais potente. Com o formulário aplicado, nós conseguimos obter dados valiosos que nos auxiliaram a identificar como essa problemática se apresenta no nosso campus. Ao total, nós obtivemos 54 respostas e dentre as participantes, 74% delas relataram que já se sentiram constrangidas durante o período menstrual. 87% relatou que gasta entre 10 a R$ 30 por ciclo e 83% relata que já precisou improvisar um absorvente, seja com papel higiênico, com paninhos e até mesmo fralda de bebê. Outro dado que achamos importante ressaltar foi que 59,3% das participantes nunca ouviram falar sobre pobreza menstrual.
Se essas pessoas nem ao menos sabem o que é o problema, como elas poderão identificar e assim solicitar ajuda para si ou para conhecidos, caso precisem, ou estudar um pouco mais sobre o tema? Por isso, a gente ressalta a importância e externamos a continuidade da pesquisa no campus, para que assim o assunto seja mais discutido e esse conhecimento seja realidade. A minha colega Maria Luísa dará continuidade ao estudo da terceira etapa do projeto, a etapa de selagem. E então a comunidade acadêmica, que já em feiras e rodas de conversas realizadas no campus já tem conhecimento sobre o projeto, terão a oportunidade de aprender mais sobre o assunto e a participar de campanhas de arrecadação ou pesquisas alternativas de produção para verificar sua viabilidade de aplicação. A ideia das simulações da linha de produção, bem como os estudos bibliográficos, o perfil e as campanhas, tem como objetivo trazer esse assunto que merece espaço à discussão e também tornar possível o acesso a produtos de higiene básica feminina e o direito de obter conhecimento sobre o assunto. Muito obrigada pela sua atenção! Muito obrigada!